O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, o que paralisa o homem, sua vida, sua liberdade, não são tanto, ou pelo menos não principalmente, fatores externos, mas sim o medo que o assalta por dentro. Se o medo, em sentido positivo, alerta o homem sobre os possíveis perigos que ele encontra, é por medo também que o homem, ao se deparar com um perigo real ou presumido, corre o risco de não encontrar dentro de si recursos suficientes para lidar com o que o preocupa, a ponto de se fechar em si mesmo e talvez fugir do que ele sente que não consegue lidar. Encontramos-nos, portanto, habitados e possuídos pelo medo, toda vez que temos a impressão de estarmos diante de algo arriscado, alguém hostil, diante de situações ou pessoas sobre as quais não podemos exercer controle. É apenas a experiência do amor, quero dizer, a consciência de estar vivendo uma relação de amor, dentro da qual é possível viver o abandono confiante em relação ao outro que se tem diante de si,
é apenas a experiência desse amor que liberta o homem do medo, porque o faz sentir-se dentro de um lugar protegido, a salvo de perigos e ameaças. Como diz São João, não há temor no amor, ao contrário, o perfeito amor afasta o temor. Ao enviar seus discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel, é justamente porque estes homens estão paralisados pelo medo que Jesus os adverte, dirigindo-lhes a palavra por 3 vezes no imperativo: não tenhais medo. Os discípulos só conseguirão escapar dos ardis paralisantes do medo a partir da experiência desse amor que está na origem de sua missão, porque é o fundamento de seu relacionamento com Deus por meio da mediação de Jesus. É por isso que Jesus os convida a não focar naquilo que lhes pode ser feito por aqueles a quem são enviados e que, em todo caso, não se pode avaliar com precisão antes de acontecer. Seja o que for que venham a sofrer, nada deve deter ou fluir da palavra que são chamados a anunciar, porque nada poderá deter o fluxo de um amor que não pode ser silenciado. A força do anúncio de que fala Jesus não reside no fato de que a palavra proclamada os salvará dos riscos que eles vão enfrentar. A lógica do poder e do mais forte não está em jogo aqui. Não se trata de iludir os discípulos sobre os resultados de sua missão. A experiência de hostilidade e rejeição da missão dos discípulos se traduz, antes de tudo, na possibilidade de experimentar uma solidariedade nova e mais íntima com Jesus e com o estilo de seu ministério. Na rejeição, os discípulos poderão experimentar, de fato, a mesma rejeição experimentada por seu mestre, uma rejeição que, por mais dolorosa que seja, é o outro lado da escolha, totalmente livre e consciente, de não renunciar à proclamação de uma palavra que, por mais incômoda e difícil de assumir, é e continua sendo uma palavra de vida a ser assumida, por sua vez, em liberdade, sem restrições ou condicionamentos de qualquer tipo. A fadiga da missão está toda aí, quer dizer, no fato de que ela se baseia em uma palavra que desafia o destinatário, exigindo a morte daquele velho homem que constitui para cada um a parte menos autêntica de si mesmo, mas também a mais difícil de deixar para trás, porque dominado por aquela filautia, aquele amor imoderado e egocêntrico de si mesmo, atrás do qual é fácil se esconder para escapar da fadiga de ver e assumir o outro, com letra maiúscula, Deus, e o outro, com letra minúscula, próximo. Só o discípulo que experimentou a morte do velho homem e a vida que dela decorre poderá enfrentar sem medo a missão que lhe foi confiada por Jesus, porque terá travado dentro a mais árdua e autêntica das batalhas
que um homem pode enfrentar. Aquela com seu próprio ego e com as suas hipertrofias, quero dizer, com a sua tendência ao engrandecimento mediante a fatigosa gestão autossuficiente da própria existência. Um protagonismo que se alimenta da seiva do pecado de Adão. Certo autor, comentando isso, reconta o drama original da seguinte forma: quando Deus criou a terra e colocou Adão e Eva aqui, lhes disse que este era o paraíso e que eles não deveriam se preocupar com nada, que ele poderia prover-lhes de tudo o que eles necessitavam. Também disse que lhes daria um presente, a oportunidade de escolher, de tomar suas próprias decisões, que lhes daria o livre arbítrio. Então criou a macieira e disse-lhes: isto se chama pensar, preocupar-se. Vocês não precisam disso. Eu lhes posso prover tudo. Não devem se preocupar, porém podem escolher permanecer comigo ou seguir seu próprio caminho. E foi assim que Adão teve que sair em busca de seu primeiro emprego. Como Adão, estamos sempre mordendo a maçã e procurando trabalho. Estamos convencidos de que sabemos o que é melhor para nós. Jesus, o novo Adão, veio corrigir isso. Por isso, a imagem dos pássaros da qual Jesus se serviu hoje no Evangelho que acabamos de ouvir é muito sugestiva. Os pássaros valem tão pouco e, contudo, nenhum deles cai por terra sem o consentimento do Pai. Não tenhas medo, pois valeis mais que muitos pássaros. O amor do Pai alcança os mais humildes de suas criaturas, até mesmo estes pássaros muito pequenos para aninhar-se na mão. O Pai cuida mesmo daquilo que existe de mais frágil e de mais efêmero no nosso corpo, dos nossos cabelos, por exemplo, alguns dos quais se vão a cada dia. Que importa, nenhum dos nossos cabelos cai por terra, assegura Jesus, sem que o Pai o saiba e o queira. Até mesmo o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Então, caros irmãos e irmãs, é sempre muito útil escutar a voz do nosso desejo de protagonismo para perceber, ao mesmo tempo, até que ponto ele nos afasta de Deus, daquele Deus que sabe tudo de que temos necessidade antes mesmo que lhe peçamos, daquele Deus que suprirá todas as nossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém.